Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor pra mim. Ele vai além do que eu posso ser. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são melhores e maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor pra mim e pra você. Ele vai além do que eu posso ser. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Deus tem planos melhores e maiores para você. Ele vai te surpreender. Amém? Glória seja dada a Deus.
A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje nós teremos o segundo episódio com o tema Adoração. Se você perdeu o primeiro episódio ou qualquer um dos episódios passados e deseja assistir, é só você ir lá no canal do Ministério Folha em Branco no YouTube, dá um clique, assiste, seja abençoado, aproveita, compartilha e faça o seu trabalho como um verdadeiro missionário da casa do Senhor. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, no canal do Ministério, temos um culto novo, uma palavra abençoada para a sua vida. Participe, assista, se alimente da palavra do Senhor para o seu espírito ficar fortalecido. Deixe para nós também os seus comentários, faça lá suas opiniões, pedidos. Nós queremos participar com você, interagir com você e poder ajudá-lo, às vezes, no esclarecimento e no entendimento da palavra de Deus. Isso vai ser bom para a sua vida e vai nos alegrar bastante ao nosso coração. A sua participação é extremamente importante para a obra do Senhor. Amém? Então, como segundo episódio da série de cultos com o tema Adoração, eu queria falar para você o seguinte: o que é adoração a Deus? Deixa eu fazer uma pergunta, na verdade. O que é adoração a Deus? Se você quiser lá participar no chat e me dizer, eu acho que adoração é isso, participa, a gente conversa. A adoração, pelas pesquisas que eu fiz, até pelos estudos que eu fiz, é a expressão do intenso relacionamento de reverência, temor da criatura para o Criador. Em resumo, para sermos um cristão verdadeiro, é essencial ser um adorador. Não tem como ser diferente disso. Não devemos confundir a adoração do mundo com a adoração verdadeira que é nos ensinada através da Bíblia, da palavra do Senhor, através de Cristo. O mundo prega a adoração da troca, aquela que só adora se tiver algo em troca, se receber algo em troca. Inverte-se os papéis, como se a condição de adorador obrigasse o Criador a fazer algo para nossas vidas. Engano, mentira, cilada. O conceito de adoração na Bíblia é de serviço e reverência, é de servir e de reverenciar ao Criador. A adoração a Deus é expressa na atitude de profundo temor, de reverência, de admiração, veneração e devoção a Deus, unicamente a Deus. Compreensão da sua grandeza e das maravilhas das suas obras. Jamais um cristão deve negligenciar a grande importância da verdadeira adoração ao Deus que nos salvou, a Deus que tem nos guardado. O reformador João Calvino diz que, incontestavelmente, o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. Como bons mordomos da adoração ao Senhor, devemos entender que não há adoração a Deus sem reverência pela santidade do seu nome, sem admiração pela grandeza dos seus atributos, sem alegria pelas maravilhas das suas obras, sem humildade e confissão de pecados diante da sua justiça e sem gratidão diante do seu extraordinário amor e misericórdia. Isso tudo são atributos de um adorador. Então vamos agora aprender na palavra. Tudo se resume na palavra. Tudo nós aprendemos através da palavra. O que foge da palavra é coisa do mundo. A palavra que nós vamos trazendo hoje está em 1 Samuel 1, do versículo 24 ao 28. 1 Samuel 1, do versículo 24 a 28. E diz assim: E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló, e era um menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse a ela: meu senhor, viva a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui eu li apenas um trecho, uma parte da leitura da história de Ana. Muitos conhecem a história de Ana, nós vamos recapitular um pouco da história dela, dessa incrível mulher de Deus, e eu tenho certeza que o contexto da palavra vai nos mostrar que a adoração de Ana mudou a sua história de vida. Quem era Ana? Para quem não sabe, a Ana era uma das esposas de Elcana, que tinha 2 mulheres, Ana e Penina.
A Bíblia nos diz que Ana não podia conceber ou gerar filhos porque o Senhor havia cerrado a madre ou fechado o ventre. E se isso já não bastasse, a sua concorrente Penina, a qual também era mulher de Eucana, tinha muitos filhos e provocava Ana. Toda vez que ela cruzava com a Ana, ela irritava, ela provocava acerca do fato de ela não poder ter filhos porque a sua madre era cerrada. Isso na época era um grande problema. Na época de Jesus, era importante uma mulher ter filhos, e principalmente filhos homens. E uma mulher que não tinha filhos era mal vista pela sociedade, era renegada pela sociedade. Então veja que o inimigo, o nosso adversário, constantemente tenta nos afrontar, tenta nos colocar para baixo, para nos fazer desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa vida. Ele tenta contrariar os planos de Deus em nossas vidas de toda forma. Mas nós temos que entender que os momentos difíceis que nós passamos, as nossas provas, são parte da escola de Deus, são parte da escola de Cristo. E eu tenho a convicta certeza de que as provas de nossas vidas é uma das matérias obrigatórias da faculdade do Senhor. É uma matéria obrigatória, não tem como pular essa matéria. Você tem que fazer, e se você não passar, você faz DP dela. Por isso, meu irmão e minha irmã, não desista de buscar seus sonhos. Deus está nos moldando para no futuro rápido, conceber aquilo que nós tanto buscamos. Observe a vida de cristãos prósperos. Em um momento, às vezes você conhece alguém que passou por isso, eles eram pessoas com muitas lutas, muitas dificuldades, mas jamais desistiram, permaneceram fiéis, temente ao Senhor, buscando a Deus. E hoje são pessoas abençoadas, com um celeiro abençoado. Porque sempre permanecer na presença de Deus. Mas isso não significa que ainda não haverá luta. Mas com certeza todas serão vencidas em Cristo Jesus. E elas passam por esses ensinamentos, essa faculdade do Senhor. A prova é uma faculdade do Senhor para nossas vidas. Entenda isso. Faz parte da nossa escola de vida. Faz parte do nosso aprendizado. E Ana buscava uma resposta de Deus, buscava uma resposta de Jesus. Se você voltar lá em Samuel, 1 Samuel 1, 9, 10, diz assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, que era um local de oração, e Eli e sacerdotes estavam assentados numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana poderia ter se conformado com sua situação, ser apenas uma fracassada pelo resto da vida, uma mulher que não podia gerar filho, mas não, ela decidiu mudar a sua história. Ela não se conformou com a derrota, ela não se conformou com aquela situação. Todo ano ela, Penina e Eucana subiam a Siló para orar e adorar ao Senhor. Siló, na Bíblia, é mencionada como, em hebraico, né, um lugar de reunião do povo de Israel, e lá havia um santuário, a Arca da Aliança, e era um local de adoração. Então, todas as vezes eles iam para esse local para orar, para clamar, e toda vez que eles chegavam naquele lugar, Ana clamava a Deus para que pudesse gerar um filho, toda vez. Só que ainda não tinha obtido uma resposta. Só que ela ainda não tinha ouvido de Deus uma resposta. O milagre não tinha chegado nas suas mãos, na sua vida. Mas ela então decide mudar a sua oração. Aí que está o segredo dessa palavra. Ela muda a sua oração. Ao invés de lamentar, ao invés de reclamar, ela começa a adorar. Ana começa a adorar. E ela busca a Deus de uma forma totalmente diferente. Está lá em 1 Samuel 1, 11. Diz assim: Ana, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Ana muda a sua oração. O que diferenciou essa oração de Ana às demais orações que ela sempre costumou fazer? Você sabe me dizer?
Se você quiser deixar sua opinião no chat, deixe lá. Qual seria a seu entendimento dessa palavra? Pense nisso, mande sua opinião para nós. Preste atenção nas entrelinhas da palavra. É importante nós lermos as entrelinhas da palavra. Ana chamou a atenção do Senhor nessa oração. Sabe por quê? Porque ela pediu, mas não pensou nela. Ela pediu pensando em quem? Em Deus, no Criador, no Senhor, no Pai. Ela pensou no Senhor em primeiro lugar. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ana sempre pediu para ela, pensava apenas em realizar sua vontade de ser mãe, mas nessa oração ela mudou e pensou na vontade de Deus, em adorar a Deus. A sua vontade ficou em segundo plano e a de Deus ficou em primeiro plano. A vontade de Deus sempre precisa prevalecer em nossas vidas. Foi um clamor de alguém que se entrega totalmente à vontade de Deus. Essa foi a grande diferença na oração de Ana. Essa foi a grande diferença na oração de Ana. Mas não está escrito isto, está nas entrelinhas. Deixa o Espírito te revelar. Deixa o Espírito te mostrar. Com aquele clamor, aquela oração, aquela adoração ao Senhor, Ana conseguiu chamar a atenção de Deus, a atenção do Pai. Aí o versículo 19 diz que levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia, glória seja a ti. E o Senhor se lembrou dela, e o Senhor se lembrou da sua oração, e o Senhor se lembrou da sua adoração. É o que a palavra diz. No início o Ana tinha um clamor de amargura, só que passou a clamar de forma diferente, como uma adoradora. Antes ela sofria e agora ela jubilava. Antes seu sentimento era de amargura e agora era de felicidade. Olha o versículo 27, 28 que diz: por este menino eu orava, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Essa passagem nos mostra o quanto Ana era forte. Para muitos poderia ter a aparência de alguém fraca fisicamente, mas Ana era forte espiritualmente, porque ela tinha intimidade com Deus. Ela reconheceu o seu lugar como serva, ela reconheceu o seu lugar como adoradora, e verdadeiramente ela buscou a Deus em adoração, colocando Deus em primeiro lugar. É o que nós devemos tomar como exemplos em nossas vidas. Ana era humilhada por Penina. Nossa luta começa dentro da nossa própria casa, nosso próprio teto. Debaixo do nosso próprio teto somos afrontados. A nossa fé é colocada à prova todos os dias. Ana nunca deixou de buscar ao Senhor, só que no início ela buscava de uma forma que não era correta, porque ela pensava apenas em resolver o seu problema. Não se lembrava de adorar ao Senhor. A sua oração não era de uma adoradora. Então Ana não desiste. Mesmo diante de tantas aflições e lutas, ela nunca desistiu. Pelo contrário, ela resolve mudar e passa a adorar ao Senhor. Ela reconhece que ela tem que ser uma adoradora. Levanta a sua cabeça, olhe para Cristo, olhe para o alto, para o único que pode mudar a sua história de vida, o Cristo. Ana passou a adorar ao Senhor. Seu gesto passou a ser de uma adoradora. Ao invés de pensar nela, ela pensa primeiro no Senhor, em honrar o nome de Deus, em ofertar ao Senhor aquilo que ela teria de mais valor. Ela muda por completo. Ana toma então posse da sua bênção. O Senhor ouve o seu clamor, a sua adoração, chega ao altar do Pai. E o Senhor então toca em seu ventre, abre a sua madre, coisa impossível para o homem. E Ana então gera um dos maiores profetas da história bíblica, Samuel. Aquele que Deus abençoou, aquele que Deus entregou na mão dela por alguns instantes, mas ela conseguiu gerar um filho, ela conseguiu mostrar para o mundo que o Deus que ela servia era maior que todos os problemas, do que todas as lutas. E ela então consagra essa criança ao altar do Senhor, que se torna um dos maiores profetas.
Toma posse da tua bênção em nome de Jesus, igreja. A palavra de Deus nos alerta que nós não sabemos pedir a Deus, nós não sabemos orar. Isso também está relatado lá em Romanos 8. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Nós não sabemos. Nós precisamos sim aprender a adorar a Deus, orar em adoração. A nossa busca ao Senhor em oração tem que ser de adorador. Deus deve sempre estar em primeiro lugar e acima das nossas vontades. Deus não divide sua honra, a sua glória com nada, com ninguém, seja por qual motivo for. Nada. Isso também está em Isaías 42. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Deus é o único. Quando passamos por esse entendimento e discernimento de como ser verdadeiros adoradores, nós começamos a viver os milagres de Deus. Começamos a viver a vontade do Pai. E a Ele toda a honra e toda a glória. E a vontade de Deus vai prevalecer sobre as nossas vidas. Veja que palavra rica em ensinamento. Uma mulher que vivia numa época tão difícil, numa cultura tão atrasada, numa cultura com tantas restrições com relação às mulheres, ela superou tudo isso, porque ela olhou para Cristo, olhou para o Senhor, e a Ele passou a adorar. A sua causa, a sua luta passou a ficar em segundo plano, porque Deus é maior do que tudo isso. Não coloque Deus abaixo das nossas lutas, da sua luta, da sua causa. Coloque Deus acima delas, porque Deus é o Deus do impossível. E Deus vai operar o impossível na sua vida em nome de Jesus. Não perca, meu irmão e irmã, essa rica oportunidade que Deus nos dá através da sua palavra, palavra revelada, palavra profética, para que possamos sair sendo sempre um vencedor em Cristo Jesus. É que eu peço para a sua vida, é que eu desejo para a sua casa, em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, obrigado pelos ensinamentos da palavra de Ana, Senhor amado, uma mulher forte, corajosa, Pai querido, que entendeu o verdadeiro significado de uma adoradora, Pai, e te buscou em adoração, Pai. E com isso, Pai querido, ela alcançou a bênção, Pai, ao qual o Senhor havia preparada, porque ela colocou o Senhor em primeiro lugar, Pai, e as suas vontades começaram a ficar em segundo plano, Senhor. Que nós possamos aprender, Pai, a colocarmos as nossas prioridades, Pai querido, primeiro lugar a Cristo e em segundo lugar as demais coisas, porque tudo o Senhor acrescentará segundo a sua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem determinado. Abençoa cada um, Pai, abençoa a tua igreja, Pai querido, em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus, Senhor. Planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir os seus planos.